Vamos continuar falando sobre eleições 2026. Eu quero convidar aqui meu colega, jornalista, comentarista Vladimir Porfírio, novamente aos estúdios do Balanço Geral, nessa quarta-feira. Obrigado, Vladimir. Como é que você tá? Tudo bem? Tamo junto. Que bom tê-lo aqui, porque a gente vai agora, claro, acompanhar essa divulgação da pesquisa, porque o Real Time Big Data divulgou os dados de intenção de voto para governador do DF e para o Senado, onde os eleitores do DF vão escolher 2 nomes e a gente mostra agora com exclusividade. Vamos aos números. Para o governo do DF, na pesquisa espontânea, a governadora Celina Leão aparece com 15% de intenção de votos. Em segundo lugar está José Roberto Arruda, com 9%. Já Leandro Graz vem em seguida, com 3%. Ibanez Rocha e Michele Bolsonaro, com 1% cada um. Outros, 3%. Nulo e branco, 13%. Não sabe ou não opinou, 55%. Já na pesquisa estimulada, quando são oferecidos os nomes dos candidatos, temos o cenário 1 assim. Celina Leão, com 34%, Arruda, 22%, Leandro Graz, 18%, Paula Belmonte, 6% e Ricardo Capelli, com 5%. Outros, 1%, nulo e branco, 6%, não sabe ou não opinou, 8%. Os candidatos Elison Ferreira, Kiko Caputo, professor Robson e professora Samara Mineiro, somados, atingiram 1%. Vamos agora para o cenário 2. Celina Leão aparece com 45%, Leandro Graz, 20%, Paula Belmonte, 10%, Ricardo Capelli, com 6%, outros, 1%, nulo e branco, 8%, não sabe ou não opinou, 10%. Já no caso de um segundo turno, temos os seguintes cenários. Celina Leão, 42% e Arruda, 30%. Nulo e branco, 15%. Não sabe, não opinou, 13%. Cenário 2, Celina Leão, 51% e Leandro Graz, 32%. Nulo e branco, 10%. Não sabe, não opinou, 7%. No cenário 3, Arruda aparece com 44% e Leandro Graz, 34%. Nulo e branco, 13%. Não sabe ou não opinou, 9%. Tá aí, 1.600 pessoas foram entrevistadas entre os dias 14 e 18 de agosto. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro da pesquisa é o DF 07849/2026. Meu querido Vladimir Porfírio, qual a sua impressão, a sua análise sobre essa pesquisa agora? Os candidatos iniciaram, né, também aí todo o processo da candidatura e também da divulgação da candidatura. A primeira impressão, Cadengue, é de que pouco mudou, porque a pesquisa indica a confirmação do favoritismo da governadora Celina Leão, que segue na ponta, disparado. Mas é fato que o mergulho nesses números começa a indicar, a sinalizar sobre variáveis que podem ser decisivas na estipulação de estratégias de campanha. Primeiro, aqui a gente tem nesse quadro da pesquisa espontânea. A pesquisa espontânea já sinalizava que há pouco conhecimento da população sobre o processo eleitoral. Veja que aparece aqui com 1% Ibanez Rocha, que sequer é candidato. Ele não disputa nenhum cargo eletivo. Essa pesquisa, quando você mergulha nos números, você faz algumas descobertas e descobre ali, sim, algumas novidades. Isso porque, Cadengue, quando, por exemplo, a gente vai analisar os números da rejeição, a gente percebe que, matematicamente, a situação do candidato José Roberto Arruda é muito difícil e, para não dizer, beirando o impossível, visto que ele superou aquela fronteira, Cadengue, dos 50% de rejeição. Ele tem uma rejeição superior ao número da metade dos eleitores, o que implicaria numa impossibilidade matemática para uma eventual vitória. Vamos só trocar aqui a cartela, Porfírio, mostrar o cenário 2, né? O cenário 1, já com a pesquisa estimulada. Perfeito. Sim. Entenda, esse mergulho, quando a gente busca o número da rejeição,
a gente descobre que a pesquisa se deu ao trabalho, o pessoal do Real Time Big Data, muito competente, com a sua metodologia a toda a prova, produziu um relatório que traz o retrato desse momento da eleição e, claro, dada a competência e a experiência desses profissionais, produziram um cenário, depois de estabelecido este cenário aqui, mas um cenário sem o José Roberto Arruda, o que confirma aquele primeiro número que eu me referi, o da rejeição, quando ele supera a fronteira dos 50% de rejeição. E rejeição bem entendido. Esse daqui já é o cenário 2, perdão interrompê-lo. Claro. E a rejeição é aquela situação em que o eleitor não vota de jeito nenhum no candidato. Mas quando, no cenário 2, o Big Data faz a simulação da ausência do Arruda, e essa simulação ela tem origem no elemento factual, porque todos sabemos, nós noticiamos aqui, que já existe pedido de impugnação da candidatura de José Roberto Arruda Cadengue, na razão do fato de que ele tem algumas condenações por improbidade administrativa, e essas condenações têm como previsão, além das cobranças previstas, tem também a inelegibilidade. Portanto, com base nesse factual, o pessoal do Big Data fez a simulação e apurou que, sem José Roberto Arruda, os 20 e poucos % que ele conquistaria presente no processo, na ausência dele, a maior parte desses votos migraria para a Celina Leão. Praticamente um alinhamento automático. A gente vai ver aqui que, sem Arruda, Celina Leão começa a brigar para ganhar no primeiro turno. Sim. Porque ela bate os 45% das intenções de voto, o Leandro Graça com 20%, Paula Belmonte com 10% e Ricardo Capelli com 6%. A terceira leitura desses números aponta para a outra simulação, a de segundo turno. Nas simulações de segundo turno, Celina Leão também vence em todos os cenários. Segundo turno. Como a gente pode observar aqui. E no cenário de segundo turno, a quarta leitura, e relevante, e claro, muito relevante, é que ela vence, ela é a grande vencedora em todas as simulações, e o grande derrotado é o Leandro Graça, que, num cenário de segundo turno com Arruda, perde até para o Arruda. Ou seja, a eleição está realmente favorecendo o trabalho de campanha. Mas é óbvio que estamos falando de um primeiro retrato tirado desse cenário de eleição depois da confirmação dos candidatos. Porque até então nós tínhamos pré-candidaturas, Cadengue. Não eram candidatos, está aqui o quadro, olha. O Leandro perde para 32 para 51 no segundo turno. Então, o fato concreto é que nós ainda temos muita água para passar debaixo dessa ponte, mas as tendências apuradas já estão aqui devidamente colocadas e configuradas. Só o terceiro cenário, que seria sem a governadora Celina Leão, né? O Leandro Graça perde novamente. Ele perde novamente dessa vez para o José Roberto Arruda. É curioso porque a rejeição dele nem é tão... não se aproxima da rejeição do Arruda, que superou 50%, mas ele perde em todos os cenários. Perfeito, perfeito. Esse foi, claro, a campanha, a gente estava mostrando a pesquisa para o cargo de governador. Mas, nesse particular, é importante salientar que a pesquisa confirma a vocação do eleitor de Brasília pelo voto conservador, visto que quando temos Celina Leão e José Roberto Arruda na simulação, nós temos ali mais de 50% caminhando com esse voto. E quando o Arruda sai, o voto do Arruda migra direto para a conservadora seguinte, que no caso seria Celina, que já estava na frente, e aí começa a bater na porta da eleição no primeiro turno. Vamos acompanhar.